Boa noite, mais um Tudo a Portugal. Desta vez vamos falar sobre as origens, a origem da tuna, uma coisa que muita gente provavelmente julgará ser de uma forma e às tantas é de outra. É isso que vamos ver, não é, Pierre? Origem da Olá, tuna. boa noite. Boa noite. Vamos então começar, Pierre, com a origem da tuna. Bem, a tuna, para já, quando surge na sua origem, tem o nome de estudantina, ou estudiantina, como é o nome mais correto, porque o nome aqui é espanhol. Não vamos falar dos mitos do que vem anteriormente, a estudantina, de facto... Estamos a falar no plano estudantil, convém. Exatamente. Para não haver qualquer tipo de equívoco. As estudantinas, quando surgem em Espanha, são um fenómeno popular que ocorre nas festividades de máscaras, que não são só o Carnaval, são o São João, o São Pedro, até o Natal, aqueles quadros vivos em que a população sai à rua para imitar um quadro vivo de uma determinada realidade, podem uns vestidos de padres, outros vestidos de polícias, e neste caso havia sempre aqueles que gostavam de vestir com os paramentos possíveis que tivessem, vestir-se de estudantes para imitar o contingente estudantil. Por isso a palavra estudantina, quando aparece inicialmente, designa o conjunto de estudantes de uma cidade, depois, mais tarde, um conjunto mais restrito. Só um bocadinho, tentavam imitar o Correr La Tuna. Não. Neste caso imitar só mesmo os estudantes. Ou seja, imitavam os estudantes. Não, os populares, estudantino, nada. O estudante, imitar o estudante, assim como havia aqueles que imitariam os padeiros, havia estudantes, por exemplo, que saíam em estudantina a imitar, sei lá, os padeiros, ou podiam vestir de pierrots, ou vestidos de outras coisas, que eram, no fundo, quadros vivos, é a representação de quadros vivos. Pronto, como eu estava a dizer, a estudantina começa por designar o conjunto de estudantes, só, mais nada, mais tarde, um grupo mais restrito de estudantes, e depois, sim, aqueles conjuntos carnavalescos de festas de máscaras que ocorriam em Espanha. E isto os estudantes acharam também muitíssima piada a isto, e entraram também dentro dessa lógica de fazer parte desses cursos carnavalescos, dessas festas. Chegaram-se a fazer, relembra-me, chegaram-se a fazer inclusivamente peças de revista em Lisboa, em finais do século XIX, a parodiar a tuna, a estudantina. Sim, exatamente, estas paródias utilizando os trajes. Estudantina de Vigo, não era? De Tui. De Tui, muitas vezes, e em França também existem alguns gravados, los gravados, como dizem os espanhóis, de algumas gravuras de políticos vestidos de estudantina, no fundo, para carnavalizar, não é? Para fazer a caricatura de algum evento político que tivesse acontecido, ou para criticar alguma medida política do governo ou de algum governante. Depois o que acontece é que os estudantes acham tanta piada a isso, que também entram nessa moda, mas não necessariamente vestidos de estudantes, e nessa altura ninguém tocava coisa nenhuma. As estudantinas saíam para a festa com bombos, saltando, dançando. Só mais tarde é que a música vai entrando aos poucos e os grupos acham piada a poderem também sair à rua. E os estudantes, quando percebem o ganho que isso lhes pode trazer, nomeadamente para ganhar para pagar uns copos, outras vezes saindo também à rua para fazer peditórios, nada como ter alguma coisa que alegrasse. Então, de facto, aí começa a entrar a música. Depois, à medida que isto vai sucedendo, já estamos a entrar na década de 40, 50, 60, isto chega a Portugal, chega ao foro popular, obviamente, onde também os grupos são grupos carnavalescos, e finalmente para chegar depois aos estudantes que começam também a entrar também dentro desse modelo a partir, sensivelmente, da década de 1880, com os primeiros indícios ali na zona de Coimbra. Ali em Coimbra, já 84, 85, já se fala em haver algumas estudantinas de estudantes efêmeras, ou seja, apareciam naquele dia e depois só voltariam a aparecer eventualmente no ano seguinte ou passado 2 anos. Portanto, não se pode considerar a existência formal da tuna e aliás, e semelhança daquilo que nós conhecemos hoje. E é esta distinção que eu quero que tu me vinques claramente nesta emissão. Exatamente. Uma coisa é o hábito de correr a tuna, recriar a tuna, fazer de conta que se é um estudante que toca para depois angariar, comer uma sopinha, pedir um pãozinho, uma serenatazinha para o beijinho. Isto é uma coisa. Outra coisa é a tuna enquanto instituição, com hierarquia, com perenidade, com uma relação direta com a sua universidade. Isto já é depois.
Já é depois. Os primeiros indícios que nós temos de grupos de estudantinas ou de grupos que nós consideramos agora Tuna, que nós agora chamaríamos de Tuna, começam logo ali em Braga, na década de 1870. Depois há um indíciozinho ali no Liceu Diogo Gouveia, em Beja, de ter havido uma Tuna de liceu em 1873, mas de facto é preciso esperarmos, grosso modo, 1888, a vinda da Tuna Compostolana, a formação da estudantina de Coimbra, as primeiras tentativas de formação até de estudantinas no Porto. Estás-me a dizer 1868, a vinda da Compostolana, 1888, a vinda da Compostolana a Portugal, porque 1868 é a data pretensamente formal da fundação da estudantina compostolana, da Tuna Compostolana. Sim, embora os nossos amigos espanhóis... seja sempre muito perigoso situar o início de uma coisa no tempo e no espaço. Porque uma das coisas que sucede... Não há nada que nos diga que não há uma mais antiga, portanto... Não, e o que sucede é o seguinte, é que alguns estudiosos espanhóis colocam, e até dessas tunas, a tuna de Salamanca ou a tuna de Compostela, nós nascemos em 1800, não nasceram nada, porque esses grupos eram efêmeros, ou seja, não eram grupos perenes, de um ano para o outro. Era o que eu estava a dizer para distinguir, para que os nossos ouvintes percebam. Juntar isso a título de estudantina, para aquele efeito. Para aquele efeito, faziam isso num carnaval, no Natal, ou numa festa sanjoanina, em Compostela, na Praça del Obradoiro, tocavam à noite e iam à sua vidinha. Ou por exemplo, para vir a Portugal. Isto não é uma mesmo vindo a Portugal e depois regressando e cada um à sua vida. Não é um grupo formal, não é um grupo formalizado. Não é uma comunicação tal e qual nós estamos a falar hoje. E isto é muito importante para que se distinga e se perceba de uma forma definitiva que não há, obviamente, nenhuma tuna nascida no século XIII, nem Fosco nenhuma gravura. Não. Aliás, há um artigo muito engraçado até no Tuna Mundo que fala exatamente disso, que nos reporta e que na verdade traça aquilo que é o óbvio. Não há praticamente nenhuma tuna com caráter institucional em Espanha até à década de 1830. Poderia haver tunas que teriam 2 ou 3 anos de atividade, mas formalmente com tunas com consequência, ou seja, que perduram no tempo, é com a chegada do franquismo. Aí é que as tunas de facto podem dizer que nasceram e já têm 40 ou 50 ou 60 anos. Antes eram formações, mesmo que durassem 2 ou 3 anos, que seriam breves. Espera, calma, não aceleres. Estamos a falar do século XX. Então vem situar os nossos ouvintes nesta confusão. Porque senão estamos a falar dos anos 30, eles julgam que é do 19. Sim, século XX, ou seja, as primeiras... Nós já estamos a falar da timeline, atenção à sequência. A nossa institucionalização da tuna é muito anterior, essas tunas de facto institucionalizam-se muito mais rapidamente, aliás o próprio nome tuna entra no meio muito mais rapidamente, ou seja, ela não nasce cá, mas o termo tuna dissemina-se e alicerça-se muito mais rapidamente cá do que em Espanha. E depois, nós estamos cá muitíssimas... Em Espanha, até ao franquismo, usava muitas vezes os dois termos. Os dois termos, estudantina, tuna, ainda estava nessa transição. Ou estudantina escolar, havia ali alguma confusão que tinha a ver com o tal distanciamento que queriam fazer, que o estudante queria fazer face à sociedade civil. Sim, depois também tem a ver com os próprios jornalistas, não é? E depois havia a questão do jornalismo que nos punha nos jornais. Na altura só havia jornais praticamente. Pois é, aquilo que parecia. Jornais, tanto era estudantina do Porto, aconteceu cá, não era preciso ir à Espanha, aconteceu cá, como tu sabes, estudantina do Porto, Tuna do Porto, Tuna Académica do Porto, Estudantina Académica, exatamente. Tuna da Estudantina Portuense, nós já lemos tudo sobre isso. Isso é normal. Está exatamente no mesmo grupo. Agora os primeiros, depois de facto, quando a tuna se alicerce a partir de 1888, surge uma quantidade de tunas de cariz estudantil um pouco por todo o país. Nós temos, por exemplo, para além da Estudantina Académica de Coimbra, a Estudantina Boémia Académica do Colégio São João do Porto, a tuna portuense, há uma tuna portuense já em 1889, uma tuna académica portuense que vai a Valença. Não são universitárias, porque na altura as universidades que existiam 3 em Portugal: Porto, Coimbra, Lisboa. Ponto final. Aliás, se formos a ver, ainda nem sequer existia no Porto nem em Lisboa, porque ainda estamos a falar estamos a falar no século XIX, não é? Recuar ao XIX. Portanto, ainda estou no XIX. Mas, ora, então, isto significa que a tuna de cariz estudantil, em Portugal, tem muito mais tradição
por exemplo, nos liceus, do que... Sim, o fundamento dos liceus, claro que nas grandes cidades ligadas às chamadas escolas superiores, não é? Escolas médico-cirúrgicas, e também talvez por aí que nós tenhamos esta tal tuna portuense, tuna académica portuense, que vai a Valença em 1889, porque era composta de alunos da Escola Médica e da Academia Politécnica. É lícito perguntar-te então que a própria tuna estudantil de caráter universitário consegue ser mais recente no tempo e no espaço do que a tuna estudantil de caráter não universitário. Sim, de certo modo, elas quase que são contemporâneas, não é? Elas praticamente são uma zona cinzenta. Estamos a falar de 3, 4 anos, não é? Há uma sobreposição, mas parece-me que até nisso não temos esse privilégio. Nós, todos estudantis de caráter universitário. Depois, se falamos da institucionalização, sim, já começamos com tunas de cariz universitária, é a institucionalização, não é? Porque depois temos a tuna portuense. Essa é mais tardia. Exatamente, a tuna portuense, aquela que vai dar origem à TUP, é de 1890, ela resulta da fusão de 3 grupos, de 3 tunas que já existiam, está bem? Todas elas compostas de alunos, uns do liceu, outros das escolas médico-cirúrgicas, em Lamego em 91. A tuna universitária do Porto só passa a ter exclusivamente elementos universitários a partir de 1937. Pois, embora já tivesse o nome tuna universitária a partir de 1912. Mas... Ou seja, usou o nome tuna universitária não tendo nas fileiras exclusivamente alunos universitários. Mas isso aconteceu com a TAUC igualmente, isto não é novo. Todas. Mas não deixa de ser curioso o uso do termo tuna universitária, onde não tinham os seus elementos, não eram todos exclusivamente universitários. Pois, isso poderia acontecer, talvez por ser o grosso, por um local onde eventualmente tivesse arranjado a sua sede, por estar mais ligado, poderia passar por aí. Não é? Mas é um dado não podemos esquecer, dentro do meio estudantil, aquilo que é o meio dos seminários, não é? Porque também se consideram tunas estudantis, como a tuna seminário do Porto em 1892, não é? E depois outras tunas de seminário que vão aparecendo, quer em Coimbra e noutras regiões. E vamos até ao início do boom. O que é que aconteceu até lá? Bem, até lá, a verdade é que os grupos ligados às escolas superiores, não é? Nomeadamente no Porto, em Lisboa e em Coimbra, há um decréscimo dessa atividade. Mantém-se a tuna académica de Coimbra, obviamente, com a sua atividade. No Porto, a tuna universitária do Porto, aquilo que nós consideramos hoje a tuna universitária do Porto, também vai perdendo o seu elan. Em Lisboa desaparecem as tunas de cariz do ensino superior, deixa de haver, e só permanecem, na verdade, tunas de liceu. Já agora a tuna do Orfeu Universidade do Porto teve ali uma zona, teve ali vários momentos, uns mais clareza, outros menos clareza, uns mais pujança, outros menos pujança. Tivemos a questão quando era um grupo de tangos, mais prominente nisso. Portanto, houve ali várias fases, não é? Não digamos sim, várias muito porque não foi. Exatamente. Agora, são as tunas de liceu que dão, no fundo, que suportam a tuna estudantil. Já agora em detalhe foi-se porque não foi falado e foi uma falha minha quando falámos da tuna feminina. Esqueci-me de falar de uma tuna académica que é a tuna Maria Pia, uma tuna feminina do Liceu Maria Pia de Lisboa, e eu tínhamos esquecido de falar nela em 1913. Depois temos tunas do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, a tuna da Casa Pia em 1914. Nós temos tantas de liceus, então nós temos tunas de liceus em todos os liceus do país, não é? Os chamados liceus nacionais, e em muitos colégios. Quando nós chegamos, então, ao dialbar do boom, estamos a falar, tínhamos 20 anos de democracia, não é? 90, 74, 15 por aí, qualquer coisa do género, não é? Quando chegamos a esse dialbar, dessas tunas, basicamente o que sobrou foi, da tunas de liceu, foi a tuna do Liceu de Évora, que é a única que se tem. Fundada em 1900, exatamente. Fundada em 1900, hoje e já na altura era igual, portanto aí não houve nenhuma diferença lá para cá. E depois tínhamos a TAUC, tínhamos a TAUTAD de 82, que era, embora mais recente, anterior ao boom. Mesmo assim há uma transformação engraçada, Ricardo, que vale a pena deixar, por exemplo. Muito rapidamente. Que é o facto de, no caso da tuna, quer do Liceu de Évora, quer a TAUC, a partir dos anos 60, deixam de ser masculinas e passam a ser mistas. É uma transformação que acontece com a chegada cada vez maior das mulheres também. Pergunto eu, significa então, ou isso revelará um enorme instinto de sobrevivência? Certamente que sim, eu acho que de facto... Poderá vir-se a repetir no seio estudantil universitário das tunas em Portugal? Eu acho que, como já aconteceu?
Eu acho que hoje em dia, de facto, quem vai passar a suportar grande parte do fenómeno serão as turmas femininas, ou eventualmente mistas, tendo em conta a presença das mulheres no ensino superior, não é? Nós já sabemos, por exemplo, que em 87, em Coimbra, já havia mais mulheres matriculadas do que homens. Muito rápido. Em 87, nota. Em 87, o contingente já era maior. E assim chegamos ao boom, mas isso já nós falamos. Aqui tem que procurar outro Tuna Portugal e assim se completa mais um Tuna Portugal aqui na PTV. Fiquem a acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Mais uma vez, um tema, 2 turnos, um estúdio, improvisado ainda, mas seja, e 15 minutos de informação de qualidade. Vamos continuar. Fiquem por aí. Não se esqueçam de ver o Tunices às segundas, quartas e sextas. Até breve. Boa noite. Boa noite.